Espírito Santo, o capacitador. Textuário. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, verso 28, parte A. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Lição de número 10, 8 de março de 2026. Leitura bíblica em classe, Joel capítulo 2, versos 28 e 29, e Atos capítulo 2, versos 1 e 4, e capítulo 8, versos 14 ao 17, e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 7. Joel capítulo 2. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 8, versos 14 ao 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Tópico 1. A promessa do derramamento do Espírito. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. 1 Samuel, capítulo 19, verso 20. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1, e Ezequiel 37, verso 1. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versos 28, parte A. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas capítulo 3, verso 16 e João
capítulo 32, versos 33. Capítulo 1, versos 32 e 33. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 32. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres livres e servos. Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, verso 28, parte B. As profecias em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, sonhos em Mateus capítulo 1, verso 20, visões em Atos capítulo 16, verso 9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, a agir de Deus se manifesta com propósito e poder. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 7. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel capítulo 2, verso 29, parte B. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Isaías capítulo 2, verso 2, Miqueias capítulo 4, verso 1. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Atos capítulo 2, verso 17. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. João capítulo 15, verso 26. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Efésios capítulo 1, verso 13. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Atos capítulo 2, verso 39. Tópico 2. O cumprimento poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Esse revestimento, do grego endio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural é indispensável para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Esse poder, que do grego é dinamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8,13, mas também
ousadia para proclamar o Evangelho, Atos 4:31, e autoridade para operar milagres, Atos 6:8, e sabedoria para edificar a igreja, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som, como de um vento veemente e impetuoso, Atos capítulo 2, verso 2, e as línguas repartidas como as que de fogo, Atos capítulo 2, verso 3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença do Criador, a presença criadora de Deus, Ezequiel capítulo 37, verso 9. As línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração, Êxodo capítulo 19, verso 18. Mateus capítulo 3, verso 11. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos do Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como o corpo de Cristo, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, e capítulo 3, versos 2 e 5, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico: falar em outras línguas, Atos capítulo 2, verso 4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, capítulo 10, verso 46 e capítulo 19, verso 6, e implícito em outras 2 ocasiões, Atos capítulo 8, versos 14 e 17, e capítulo 9, versos 17 e 18. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Esse último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas com batismo ou renovação não requer interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, versos 27 e 28. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Tópico 3. A continuidade do derramamento do Espírito. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas. E lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel capítulo 2, verso 28. Atos 2, 38. Lucas 24, 49. Esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2, 39. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Atos capítulo 10, versos 44 e 46. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Atos capítulo 8, versos 15 e 16 e capítulo 19, versos 2 e 6. Esse revestimento de poder é algo distinto do Novo Testamento. O Espírito opera com diversidade e unidade.
Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. O termo diversidade grego diareses aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. O Filho dirige os ministérios. 1 Coríntios capítulo 12, verso 5. E o Pai opera resultados. 1 Coríntios capítulo 12, verso 6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. Romanos capítulo 12, versos 4 ao 18. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, e o fruto do Espírito com os dons espirituais é sua evidência contínua. Gálatas capítulo 5, verso 22. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 e 10. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. O Espírito Santo distribui dons com um propósito. Os dons do grego charismata não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. E glorificação de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. E os reparte soberanamente, a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Os dons são graças espirituais, concedidas e controladas pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versos 6 e 8. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, Filipenses capítulo 2, verso 3, e a negligência, que enterra o dom e impede o seu uso, Mateus capítulo 25, verso 25. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 3. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito.